Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje, o estudo bíblico, é sobre existe aceitar Jesus? Então, é o que você vai saber a partir de agora com os textos bíblicos. Bom, aí no YouTube, né, você acompanha muitos pregadores, falsos mestres, dizendo que não existe aceitar Jesus na Bíblia, né? Mas por que eles falam isso? Que não existe aceitar Jesus? Porque eles falam que Deus nos aceitou primeiro, né? Então já já nós vamos entrar nesse assunto aí, ok? Então, irmãos, olha só. Esses homens, esses falsos mestres, né? Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês acompanharem esses homens que diz que não existe aceitar Jesus. Por causa do texto que fala que Deus nos escolheu primeiro. Então nós vamos entrar nesse assunto aí completo. Olha só, esses homens, eles sabem o que significa a palavra aceitar. Só que eles sabem da verdade, do significado da palavra aceitar. Só que eles não falam para vocês, ok? Eles escondem a verdade de vocês, né? Cadê que eles mostram para vocês o significado da palavra aceitar? Eles mostram para vocês? Claro que não, né? Então veja só, veja aí na tela e acompanhe o que significa a palavra aceitar. Bom, irmãos, como você acabou de ver aí, você dê um pausa e leia lá, tá? Você leia lá, dê um pausa e leia tudo lá. Olha só, a palavra aceitar significa reconhecer de algo verdadeiro, né? Que é Jesus. Acolher com agrado, receber, significa admitir. A palavra aceitar significa isso tudo aqui, ok? Tomar posse, né? Tomar para si, quer dizer, tomar para si, receber algo dado ou oferecido. Reconhecer um fato, receber voluntariamente, envolve aprovação. Então aqui você pode ver aqui, ó, receber algo dado ou oferecido, ok? Então Deus, ele deu seu filho, enviou seu filho, deu seu filho para o mundo o aceitar, o receber, certo? Então, tanto faz a palavra aceitar como receber, é a mesma coisa. Você está aceitando Jesus, você está recebendo o Messias enviado por Deus. Então, vamos para outro significado. O que significa receber? Acompanha aí. Bom, meus irmãos, como você viu aí, né? Então, a palavra receber, ela significa tomar posse, significa aceitar, ok? A palavra receber, ela significa tomar posse, significa aceitar, né? Ou acolher. Algo, algo é oferecido, né? Aí vem enviado ou devido. Ou até aceitar ideias. Aceitar, vou receber um prêmio amanhã. Vou receber um prêmio amanhã. Aí vem, ela recebeu uma carta, né? Então, olha só. Para mim receber uma carta, né? Então, eu tenho que decidir se eu vou aceitar esta carta ou se não, se eu vou receber essa carta. Então, receber, eu pegar, né? Receber significa a mesma coisa, aceitar. Então, você recebe um prêmio. Então, você só vai, né? Receber esse prêmio se você aceitar o prêmio, se você receber o prêmio. Então, quando você recebe, significa que você aceitou esse prêmio. Significa que você recebeu a carta. Isso significa que você aceitou.
né, esta carta, ok? Bom, vamos agora para a Bíblia Sagrada. E preste atenção, amado irmão, preste atenção. Não seja enganado por esses por esses desigrejados e esses falsos mestres aí, tá? Você pode botar lá, pesquisar, né? Homens que falam que não existe aceitar Jesus. Você vai ver um monte deles, ok? Agora vamos aqui para Atos 2, 41. Vamos aqui para Atos 2, 41. Já achei aqui Atos 2, 41. É só o que diz aqui, né? O 41. Estava aqui, foi em João. Bom, vamos lá. Atos 2, 41 diz assim, olha só. Preste atenção. Então, os que ilha aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a palavra aceitar existe na Bíblia. Então, vocês perguntem, irmãos, você pergunte, opa, caiu aqui o óculos. Então, irmão, você pergunte para esses falsos mestres, esses desigrejados. Pergunte para ele quem é a palavra. Claro que ele vai dizer que é Jesus, né? Então, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A mesma coisa você pode falar, né? No princípio ela era a palavra e a palavra estava com Deus. Então, a palavra é o verbo, a palavra é Jesus Cristo, ok? Então, eles vão confirmar que a palavra é Jesus Cristo, entendeu? Então, por exemplo, né? Os Mormon, Testemunha de Jeová, então, eles não honram muito a Jesus. Então, eles tiraram a palavra verbo e botaram a palavra, né? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Então, tanto faz. Só que essas seitas, eles não honram o Filho de Deus. Eles têm Jesus como apenas profeta, ok? Então, eles trocaram, né? Então, o verbo é a própria palavra, né? Jesus é a palavra de Deus, né? E no princípio lá, o verbo, ela era a palavra de Deus, ok? Então, está aqui. Então, quando a pessoa, ela recebe a palavra de Jesus, ela está aceitando a Jesus Cristo, ok? Vamos parar mais aqui. As provas aqui, ela é tremenda e forte, né? Vamos aqui para Atos 4, 4. Olha só aqui. Atos 4 diz assim, olha, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens e quase 5.000. Eles aceitaram a Jesus. Pois é, quem aceita a palavra de Deus, de Jesus, a doutrina de Jesus, os mandamentos de Jesus, está aceitando o próprio Jesus, recebendo o próprio Jesus no seu coração. Então lembre que a palavra aceitar significa receber, significa, bom, você já viu aí, ok? Vamos para mais aqui, ó. Atos 4, versículo 11, diz assim. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, preste atenção. Atos 4, versículo 11, diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Ok, irmão? Então você veja aqui, os próprios judeus rejeitaram Jesus. Então, se existe a palavra rejeitar, existe a palavra você não aceitar, ok? Então, os fariseus, os judeus, não aceitaram Jesus. Eles rejeitaram, ok? Então, é aquilo que eu falei. Quando alguém envia um presente, o presente pode ser algo ruim
Aí você decide se você vai rejeitar esse presente ou se você vai aceitar, que é o mesmo de receber, ok? E ponto final. Então Jesus, ele veio para os seus e os seus não quiseram receber, não quiseram aceitar Jesus como o seu Messias, ok? Exatamente. Vamos lá. Vamos agora para 1 Timóteo 1,6, tá? Deixa eu ver. João 12:47. Vamos aqui. Para João 12:47. Já achei aqui. João 12:47 diz assim, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, os irmãos, vejam aqui, se alguém ouvir as minhas palavras e a não as guardar, eu não julgo, né? Deixa eu ver, essa aqui ainda não tem nada a ver ainda com respeito a citar, não. Vamos lá, peraí. Deixa eu pensar aqui. Então, tá aqui, ó. Né? Vamos lá. Ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Então, veja, irmão. Aqueles que recebem a palavra, a pregação, está aceitando o próprio Jesus, que Jesus é a palavra, ok? Vamos lá. Aqui é a confirmação, tá? O próprio Jesus falando. Aqueles que não recebem as minhas palavras e não as guardam, ok? Então, quem aceita a pregação já está aceitando o próprio Jesus, tá certo? Está recebendo o próprio Jesus. Vamos aqui para Mateus 10:33. Mateus 10:33, já achei aqui, vamos lá. Mateus 10:33 diz assim, ó. Mas aquele que me negar, preste atenção. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Então veja bem, esse texto aqui é forte e é a prova. Então Jesus está falando, aquele que me negar diante dos homens. Então existe o você negar e existe o você aceitar. Ou você aceita ou você nega, né? Ou você recebe ou você nega. Compreendeu agora? Então aqueles que negar Jesus diante dos homens, Jesus também vai negar. Mas aqueles que aceitam a Jesus, Jesus também vai aceitar. Preste atenção, tá? Preste atenção. Aqueles que aceitam Jesus, Jesus também vai aceitar diante do Pai. Certo? Agora vamos terminar o texto aqui primeiro, para a gente partir para outra parte aqui. Vamos agora para João 1,12. Vamos aqui para João 1, né, 12. Já achei aqui. João 1,12 diz assim, ó. Mas a todos quanto... Olha, preste atenção. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Compreende, irmão, quando é que uma pessoa realmente se torna filho de Deus? Aqueles que aceitam a Jesus, receberam Jesus, que receber é o mesmo de aceitar, ok? Se tornam filhos de Deus. Então, não é todo mundo é filho de Deus coisa nenhuma, tá? Todo mundo não é filho de Deus para Deus, não. É aqueles que creem no Filho de Deus, no nome de Jesus, ok? Então, aqueles que recebem... Peraí, já eu explico. Vamos terminar o texto que é melhor, né? Já eu explico para você. Vamos lá. Vamos para Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, ok? Apocalipse 3:20. Pronto, já achei aqui. Apocalipse 3:20 diz assim, ó. Eis que estou preste atenção.
o próprio Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ok? Então Jesus, né, Deus, ele deixa o livre-arbítrio, certo? Então o que acontece? Quando é que Jesus está batendo na sua porta? É quando Deus envia seus servos, né, envia seus remanescentes para pregar para você. Então ali Jesus está batendo na porta do seu coração, para que você aceite Jesus como seu Salvador, Jesus como Messias, Jesus como autor da vida. Então, Jesus está ali batendo na sua porta quando alguém está pregando a palavra de Deus. Ok? Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você abre o seu coração e começa a crer em Jesus, aí você já está aceitando Jesus entrar no seu coração, porque você está crendo, né? Você está crendo, aí você vai. Bom, vamos lá para a parte agora melhor. Bom, então os textos já terminou aqui, mas nós vamos ter mais depois, texto bíblico, ok? Sobre esse assunto aqui, depois. Olha só, irmão. Então ele usa a passagem que diz, né? Deus já nos escolheu primeiro. Então por isso que ele fala que não existe aceitar Jesus. Mas, irmão, peraí. E é só assim? Ah, Deus me escolheu primeiro. E eu não preciso fazer mais nada? Não preciso abrir a boca? Irmão, tem que ter calma nessa hora. Você viu aqui, né? Aquele que me confessar diante dos homens. O próprio Jesus falando. Então não é bem assim. Ah, Deus já me aceitou primeiro e pronto. E você não vai abrir a boca. Nós temos que abrir a boca, né? Diante das testemunhas. Para todos serem testemunha, que você será também testemunha de Cristo, dos testemunhos dos evangelhos do Senhor. Compreende? Então o que acontece? Ó? Deus, ele escolhe primeiro, certo? Não é pelas suas obras boas, porque você é bonzinho, né? Não é porque você não mata, porque você obedece, né? Obedece os 10 mandamentos, você não mata, você não bebe, você não sei o quê. Não. Você não será salvo por suas próprias obras, né, de si mesmo, e nem pela lei de Moisés. Não. É Deus que escolhe. Quando Deus escolhe, ele leva para o autor da salvação, que é a graça, que é Jesus. Então, Deus lhe escolhe e lhe leva para você confessar Jesus.